Boa noite. Como é que tá, gente? Tudo bem aí? Aqui tá tudo tranquilo, tudo na paz. E nessa noite, uma noite que Deus tem abençoado, né? E eu quero conversar um pouquinho, viu, com vocês. Coisas boas, né? Coisa de Deus. Porque este canal aqui, ó, foi criado para incentivar pessoas, para animar as pessoas. Às vezes as pessoas estão com dificuldade, viu? E o canal Não Desista, Neri da Silva, é um canal que a intenção é ajudar as pessoas necessitadas, né? As pessoas que estão precisando. E hoje em dia tem muita gente, viu, que está precisando de ajuda. Ajuda espiritual, financeira, na família, né? Todas as maneiras. E o canal Não Desista, ele veio para ajudar as pessoas. Fazer as pessoas entenderem que Deus nunca o abandona, viu? Que Deus sempre está com a gente. Por isso, nessa noite, eu quero conversar um pouquinho com os amigos. Esses 11 mil visualização que já tem, perto de 15 mil aí, ó. Eu sei que se Deus quiser, esse ano aí vai chegar a 100 mil, porque é um canal que faz o bem. E eu quero pedir para as pessoas que assistam, dê o like, viu? Se inscrevam, ajude, viu? Que nem eu sempre digo que a Bíblia fala aqui, é dando que se recebe. É plantando que se colhe, né? E se você ajudar um homem de Deus, claro que você vai receber. A Bíblia diz assim, ó, que aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, Deus falou, né? E aquele que te abençoar, eu te abençoarei. Então, aquele que dá o dedinho lá a se inscrever, vai ser abençoado por Deus, viu? Gente, tem uma situação difícil aqui no sul. Agora de uns dias pra cá, viu? É notícia pra tudo quanto é lado, anunciando que o El Ninho, esse El Ninho, El Ninho, não sei, tá vindo com força total. Mas tem uma saída para aqueles que confiam em Deus, que buscam a Deus, pode parar isso aí, viu? Tem um versículo na Bíblia, em 2 Crônica 7,14, que fala, viu, sobre esse assunto que eu estou falando hoje. 2 Crônica 7,14 diz, viu, que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, então, disse Deus, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei seus pecados. Então, se nós clamarmos a Deus, buscarmos a Deus, as coisas mudam, viu? 2 Crônica 7,14 fala isto. Se o povo que chama pelo meu nome me buscar, orar e se humilhar, eu vou ouvir eles, vou atender. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus falou, né? Que meus ouvidos não estão agravados e nem meus braços estão encolhidos, ó. O braço de Deus não está encolhido assim, para que não possa abençoar. Ele pode. Só que a gente tem que clamar a Ele. Tem outro versículo que Deus falou, viu? Chegai vós a mim, e eu chegarei a vós. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que procurar Deus.
Nós temos que se humilhar, viu? Buscar a Deus. O próprio Deus disse: vocês me buscarem, vocês me acharão. E aonde eu quero chegar é que se o povo do Sul, não aqui do Rio Grande do Sul só, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e o resto do Brasil, porque, gente, quem não é do Sul, mas é brasileiro, deve estender as mãos para o Sul e abençoar, né? Porque todos são brasileiros. Mas nós aqui do Sul, ó, se nós pegarmos com a palavra de Deus e fazer o que a Bíblia fala, se nós começarmos a orar a Deus, buscar a Deus, se humilhar, viu? De coração, Deus pode mudar essa situação. Esses temporais está para vir, esse El Ninho, não sei certo o nome. Deus pode, com a sua mão poderosa, fazer que ele vá para o oceano, viu? Que ele seja desviado do sul. E o povo vai ver em paz. Eu creio nisso. Eu quero pedir para os irmãos evangélicos, católicos, todos aqueles que se chamam cristão, comece a orar então, viu? Da tua maneira, mas começa a orar, gente. Jejuar. Busca a Deus. Fala com Ele. Se os ouvidos de Deus lá em cima, ó, não está agravado, não está surdo, e os seus braços não estão encolhidos, então Ele vai ouvir e vai nos responder e vai nos proteger do mal, de qualquer mal. Não é só da natureza, não. Qualquer coisa. Quando Deus falou com Jonas para ele ir pregar numa cidade chamada Nínive, ele resolveu fugir. Está escrito Jonas 1:3. Deus para ele: Jonas, cara, tu pega e te apronta e vai para Nínive, vai pregar lá. Aquela cidade está morrendo. Estão atolados no pecado. Estão até aqui no pecado. Ó. E Deus disse: meus olhos já não aguentam mais isto. Tu vai lá e avisa eles que se eles se arrependerem, se eles mudarem os seus caminhos, as suas atitudes, seus pensamentos e se arrependerem, eu vou salvar aquela cidade. Agora, se eles não te ouvirem, se eles não te ouvirem e não te dar atenção, não aceitar a minha palavra que eu vou mandar para eles, vão perecer. E Jonas, em vez de ter ido pregar na cidade que Deus mandou, em Nínive, ele fugiu para uma outra cidade, para Tarso. Alguém pensa que foge de Deus, se enganou. O barquinho lá, ó, afundando, né? Ia afundar, ia morrer todo mundo. Porque ali tinha um rebelde que não obedeceu a Deus. E Deus foi lá no mar, ó, pegou ele. Até que descobriram no navio quem era o culpado daquilo tudo. Que era um tal de Jonas, que tinha fugido de Deus e estava lá no navio atrapalhando eles. Eles iam morrer por causa dele. Pegaram ele e pincharam no mar. Não tinha outro jeito. Ou eles, ou Jonas. Alguém tinha que morrer. Então pensaram: vão jogar ele no mar, o culpado é ele. E quando eles jogaram ele no mar, ó, já tinha uma grande baleia com a boca aberta esperando ele, ó. Engoliu ele. E levou-o para a cidade de Nínive, e lá ela cuspiu ele na areia.
Daí ele foi pregar. Daí ele obedeceu. Quando aquela baleia cuspiu aquele cara lá, tava nojento, eu acho, viu? Sujo, cheio de coisa. Ele caiu na areia, se recuperou um pouco e entrou na cidade. E começou a pregar, ia pregar, ia pedir para o povo se arrepender que Deus tinha mandado, que Deus ia destruir a cidade. E sabe o que aconteceu? O povo se humilhou. O povo se vestiu de saco, a Bíblia diz, se humilharam, se arrependeram, oraram. E Jonas entregou o recado e fugiu para uma montanha, lá para um morro alto, ficou olhando lá, para ver o que ia acontecer. Olhava de alto assim, espiava, bem do alto da montanha lá. Um calorão danado de dia. E de noite era um frio daquele. E o Jonas lá. E de noite Deus fez crescer uma árvore lá, e de dia tinha uma baita de uma sombra. E no outro dia, quando Jonas acordou, a árvore tinha morrido. Estava ele no olho do sol de 50 graus lá. Ele começou a se queixar com Deus, mas como, Senhor, tu me deixa num calorão desse? Me faz sofrer? Acho que quer que eu vou morrer aqui? Deus disse para ele, pois é. Tu não quer que eu perdoe aquela multidão lá, ó. Eles pecaram, mas se arrependeram. E agora tu tá com pena, tá com dó de uma árvore que cresceu de noite e outro dia morreu? Disso não gostou, né? Mas daquela multidão que ia morrer, tu não te preocupou? Isso é que eu digo, gente, que se nós buscarmos a Deus, se nós orarmos a Deus, Ele muda qualquer situação. Eu quero dizer para o povo do Sul, a partir de hoje, vamos buscar a Deus. Vamos pedir socorro. Porque senão nós estamos perdidos. Sem Deus ninguém é nada. Mas se nós buscarmos a Deus, gente, as coisas mudam. Deus muda. Uma vez eu disse para um profeta, vai lá e avisa o rei Eli lá que ele vai morrer com a da família dele. Os filhos rebeldes, aprontavam dentro da igreja, faziam o que queriam. E o pai não fazia nada, o rei. E o profeta foi lá e disse, escuta aqui, o rei. Deus falou, se tu não arrumar a tua casa, tu vai morrer. E o rei ouviu o que o profeta falou. E mesmo assim ele não chamou a atenção séria dos seus filhos, viu? E o profeta batendo, ó, tu vai morrer, cara, se tu não te arrepender. Se tu não mudar as tuas atitudes. E diz que o rei, viu, se arrependeu muito, orou muito, pediu perdão. Deus disse para o profeta, vai lá e diz para ele que eu mudei então. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, porque ele se arrependeu. Talvez é o caso do povo do Sul. Está faltando arrependimento. Está faltando humildade. Aqui, ó, perto de Porto Alegre, não sei onde é que, já nem lembro qual é a cidade, construíram uma estátua do inimigo, do coisa ruim lá. Imagino, gente, uma cidade dá permissão, dá licença para construir uma imagem, uma estátua de uma coisa desta. Imagina a situação. Como ficaria essas coisas, né? A gente, em vez de adorar a Deus, adora qualquer coisa que não presta ainda. Isso deixa Deus aborrecido.
Nenhum pai gostaria de ver seu filho adorando o outro pai, né? Ele de joelho diante do outro pai. Imagina, eu tenho uma filha, e se ela vai se ajoelhar ou vai pedir ajuda um outro, dizer que tu é meu pai, não quero nada contigo, fica muito pesado, viu? E assim é Deus. O povo abandona Deus, vira as costas para Deus, depois vem as consequências e fica murmurando ainda, fica falando mal. Eu quero dizer que nesta noite nós começamos a fazer a nossa oração, viu? Tanto faz que igreja tu é. Você mora no sul, ou mora fora do sul, nos estados aí, busca a Deus. Estende a mão para o sul. Pede, Senhor, abençoa o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, esse estado aí. E alguns outros também que, mesmo com o El Niño, aonde vai passar, não seja prejudicado, tá bom? E a vitória é certa. Se nós buscarmos a Deus, a vitória é certa para todos. E que Deus possa abençoar vocês, viu? Tá bom? E dê o like, gente. Se inscrevam. Amém? Tchau.